A paz do Senhor, povo de Deus, estamos em mais uma videoaula falando sobre as lições bíblicas do quarto trimestre de 2024, das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E o tema geral já está aí na tela: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Antes de mais nada, como sempre, fazer aquele pedido para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, notificações de vídeos novos. Deixe o seu joinha, tá? Aperta aí no joinha, senta o dedo no like aí, tá? Deixa marcado aí o joinha para também nos ajudar aqui e engajar, né? Ajudar esse vídeo e tantos outros aqui do nosso canal a serem enviados para mais pessoas. Se você puder compartilhar no seu grupo familiar, no grupo da igreja, no grupo que você faz parte, que você acha interessante compartilhar esse vídeo, por favor, nos ajude e interaja. Aí no link da descrição, nós temos o link para você que quer adquirir os materiais, de adquirir a apostila e também adquirir outros estudos bíblicos. Nós temos o link do nosso grupo para você clicar aí ou tocar aí na descrição, tá bom? Na descrição desse vídeo. Tá bom, meu querido? Então, vamos para o que interessa. Nós vamos falar, então, agora nesse momento, sobre a seguinte temática: promessa e obediência, tá? Promessa e obediência. Essa aqui é a quarta lição, né, dessa série de 13 lições. São 13 lições que compete o quarto trimestre desse ano, né? Finalizando lá em dezembro, no último domingo de dezembro, é que finaliza, então, esse trimestre, tá bom? E essa temática geral sobre as promessas de Deus. Então vamos para o texto áureo, que está em João, capítulo 14, versículo 15, e diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E a verdade prática está escrito: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então essa é uma verdade prática para ser praticada, para ser compreendida e praticada por você, estudante da palavra. Leitura bíblica em classe, nós temos aqui o primeiro texto, Deuteronômio 29, do 1, capítulo 29, versículo 1, depois versículo 9 ao 12, que diz: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Versículo 9. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus faz contigo. A outra leitura bíblica está em Hebreus capítulo 8, versículos 6 ao 13, que diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, e está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor.
Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Vamos para a introdução, e nessa introdução vai nos dizer o que vamos aprender durante esse estudo. Então, primeiro, vamos tentar entender qual é a relação entre promessas e obediência. O segundo é tentar entender um panorama, trazer um panorama sobre a obediência no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A obediência como um princípio divino atemporal, a obediência como uma chave que abre a porta das promessas de Deus e as bênçãos advindas da obediência. Ponto 1. A obediência no Antigo Testamento. Isso aqui é um panorama sobre a obediência no Antigo Testamento, que vamos falar aí sobre os pactos, o concerto, os pactos de Deus com o seu povo. A obediência no Antigo Testamento é caracterizada pelos concertos, pactos que Deus fez com seu povo, que exigiam uma resposta de obediência. Vejamos 2 destes concertos. O concerto de Horebe, Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 18. Está lá escrito sobre o concerto de Horebe. Também conhecido como o concerto de Sinai, este concerto era uma reafirmação das promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Então, este concerto incluía exigências claras de obediência por parte do povo para cumprimento das promessas neste concerto. Ponto 2 é que a obediência nesse contexto não era apenas uma questão de seguir regras, mas viver em conformidade com a vontade de Deus em todas as áreas. Neste aspecto, a obediência a este concerto era vista como a chave para o sucesso de Israel entre as nações. Então, no entanto, o concerto de Horebe incluía severas advertências quanto à desobediência, resultando entre maldições e afastamento das bênçãos de Deus. Então, era um concerto que exigia obediência, clareza da parte do povo, cumprimento da parte do povo, obediência principalmente, fidelidade principalmente, e se caso não houvesse esse tipo de comportamento, lógico, que as maldições viriam, Deus se afastaria, as bênçãos do Senhor também se afastaria do povo de Israel. Então, a obediência aqui nesse contexto não era apenas uma questão de seguir regras, ou seja, tem que seguir a risca ali, regra por regra, olha, tem que se moldar certinho, tá ali, se não fazer aquilo corretamente, trazer medo, trazer debilidade para o povo. Não era somente isso, cumprimento de regras, mas viver em conformidade com a vontade que Deus exigia que eles vivessem. Não era cumprir toda a lei apenas. Seria bom se conseguissem cumprir toda a lei, todos os requisitos, todos os cerimoniais, todos os ritos, mas infelizmente Israel não conseguiu cumprir todos os ritos. Por isso que não se tratava apenas desse tipo de cumprimento e nem desse tipo de comportamento, mas a obediência na observância, obediência no cumprimento, obediência no conserto, entendendo que tem uma aliança, entendendo que Deus é o provedor de todas as coisas, entendendo que a partir daquele momento as bênçãos seriam resultado desta obediência, bem como as maldições e o afastamento dessas bênçãos também se daria por conta do comportamento e do comprometimento e do compromisso do povo com esse concerto ou esse pacto. Então vamos para o próximo aqui. O concerto nas Campinas de Moabe.
Deuteronômio 29, versículo 1 ao 29. Este conceito foi estabelecido pouco antes de uma nova geração entrar na Terra Prometida. Então, naquele campo de Moabe, Deus fez um concerto com o povo, que é conhecido como o concerto das Campinas de Moabe. Este concerto não era uma simples repetição do concerto de Horebe, que nós acabamos de dizer. Era uma reafirmação e uma ampliação, tornar amplo, reafirmar e ampliar, adaptado ao contexto e às necessidades da nova geração. Lembre que aquele conceito que nós acabamos de dizer, Deus havia feito para uma geração e agora Deus reafirma e amplia, né, e adapta dentro desse contexto de uma nova geração. Tá? E exatamente nesse contexto de nova geração que Moisés lembra ao povo das promessas e das responsabilidades que estavam ligadas ao concerto, destacando que a posse da terra prometida dependia de sua obediência. Né? E não é uma obediência apenas temporária, era uma obediência contínua na lei do Senhor. Tá? Então, o contexto que Moisés estava novamente ratificando ali era um contexto que exigia, lógico, de uma nova geração, que exigia de um novo povo. Ali havia nascido novas pessoas, um público mais juvenil, que não conheceram os feitos do Senhor lá atrás, inclusive durante o início da peregrinação de Israel no deserto, né? E que essa terra prometida, para que eles pudessem alcançar, eles tinham que ter esse entendimento, esta compreensão de que o conceito estava ligado também à questão da posse da terra. E que a observação e a obediência desse conceito por parte dessa nova geração os levariam para a conquista dessa terra prometida, que é Canaã, não é isso? Ou Jerusalém, como conhecemos. Além disso, ponto 2 aí, além disso, Moisés destacou as bênçãos e maldições que acompanhavam a desobediência a este texto, a este termo, ou a este concerto. Deuteronômio capítulo 27 ao 30, né? Então, dentro destes capítulos, está clara a dicotomia, né? Entre bênção e maldição. Servia para reforçar também a seriedade do compromisso que o povo estava assumindo. Então Moisés faz essa dicotomia, né? Tem essas duas pernas, a perna da bênção e a perna da maldição, né? O braço estendido para abençoar e o braço estendido para a maldição, caso o povo não cumprisse aí com este concerto. Enfim, tudo neste concerto dependeria de quem? Da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos de Deus. Então toda a promessa, todo o concerto, toda a bênção, tudo aquilo que Deus prometeu, tanto para Israel e tanto para os nossos dias hoje, segue o mesmo princípio. Qual é? O princípio da obediência. Pronto. O princípio da obediência rege todas as coisas. Obedecer rege todas as coisas. Obedecer a palavra, está firmado na palavra, convicto na palavra e está enraizado na palavra. E não somente está na palavra, mas a palavra está em vós. Tá? É isso que Jesus diz no Evangelho. Não é isso? Que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e todo aquele que nós somos os ramos que somos enxertados nessa videira e todos aqueles que estão nele, todo o ramo, eu e você que está em Cristo, frutificará, será podado para que produza mais frutos. E quem faz essa poda é Deus. E para estarmos em Cristo, precisamos estar em obediência. E todo o princípio de desobediência gera maldições. Um exemplo, vamos lá, Lúcifer, né? Princípio de desobediência. O primeiro princípio de desobediência ali surgiu no fato de Lúcifer desobedecer e também querer ser igual a Deus. Né? Um outro princípio de desobediência é Jardim do Éden. Né? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um dos princípios de desobediência que Deus ordenou para o povo, para Adão e também para Eva,
que não fizesse aquilo, não comesse do fruto proibido, e o que eles fizeram? Desobedeceram e tiveram as suas consequências. Então, toda desobediência gera consequência. Enfim, em tudo, irmão. Se qualquer pessoa desobedece o código de trânsito, vai ter as suas penalidades. Se alguém desobedece o código civil, vai ter as suas penalidades. Vai ser recluso, vai ser preso, vai ter uma condenação jurídica em cima dessa pessoa, e aí vai sofrer as consequências. Tá? Então, se roubar, tem as consequências. Qual é o princípio aí? A desobediência, porque não se pode roubar. Tá? Então, assim, para tudo, o princípio da desobediência te leva a maldições, e o princípio da obediência te leva à vitória, te leva a conquistar bênçãos em presença de Deus. As promessas provenientes da obediência a estes concertos. Então, olhe as promessas que estão envolvidas com a obediência, né, a este concerto. Então, obediência é bênção, desobediência é maldição. Aqui na figura, mostrando dois caminhos, né? Um caminho para a bênção, um caminho para a bênção é a obediência, e o caminho para maldições é o contrário, a desobediência. Portanto, no Antigo Testamento vimos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então, ponto 1, estas promessas eram bênçãos que abrangiam todas as áreas e aspectos da vida do povo de Israel como consequência da obediência aos concertos. Então, essa obediência aos mandamentos, por exemplo, divinos, era um reflexo da fé e da confiança em Deus, que, por sua vez, garantia que o povo vivesse sob ou debaixo de sua bênção. Tá? Todas as vezes que Israel desobedecia, Israel padecia. Israel sofria penalidades, digamos assim, no campo da frutificação, né? No campo da colheita, do plantio, né? Sejam ela, ou seja qual demanda fosse, a bênção de Deus só viria se Israel estivesse debaixo da observação desses concertos. Porém, ponto 2, da mesma forma, o povo é advertido sobre as consequências da desobediência. Então, Deus é um Deus que ele deixa as coisas claras. Com Deus não há confusão, não há dúvidas. Com Deus não há aquele pensamento, ou não há aquela seguinte ideia: não fui avisado, fui pego de surpresa. Não existe. Deus, ele sempre avisa. E olha só, mais uma vez avisando, né? Deuteronômio capítulo 27, versículo 11 ao 26. Deus fala também ali sobre a questão das maldições provenientes da desobediência, que seriam o oposto das bênçãos prometidas. Vamos para o ponto 2, a obediência no Novo Testamento. Então já vem trazer aqui para os nossos dias, tivemos um apanhado um pouco ali de Israel, mas trazendo aqui para os nossos dias, trazendo para a nova aliança, para o novo concerto, né? Este novo concerto aqui que nós estamos inseridos. Então vamos lá. Panorama sobre a obediência no Novo Testamento. Um novo concerto, né? O Novo Testamento fala exatamente disso, do novo concerto. No Novo Testamento, o novo concerto, a obediência assume uma nova dimensão com o estabelecimento de um novo concerto, que é superior ao antigo. Hebreus fala isso, Hebreus 8. Acontece a transição do antigo concerto, baseado na lei mosaica e no sistema de sacrifícios, para o novo concerto, inaugurado pelo perfeito e eterno sacrifício de Cristo. Então, este novo concerto é o cumprimento das promessas feitas por Deus através dos profetas. Ponto 2. O antigo concerto dependia de uma obediência externa à lei, que era expressa por meio de rituais e observâncias detalhadas. Porém, no novo concerto, a obediência é uma evidência da regeneração pela lei, palavra de Deus, implantada no coração do homem. Então, um dos sinais da regeneração na vida do crente, na vida do cristão, na vida da pessoa que entregou a sua alma, entregou o seu coração, entregou a sua vida para Cristo, é a obediência. É um dos princípios da regeneração, é um dos sinais vitais da regeneração, que é transmitida pela lei da palavra de Deus,
que foi implantado no coração deste homem, se este homem tem, se esta mulher tem, a evidência da regeneração, ela vai ser demonstrada pelo princípio da obediência a Deus e a sua palavra. Isso porque o novo concerto amplia a inclusão do povo de Deus, que agora não está limitado a uma nação específica, mas a todos que creem em Cristo e sua palavra, sejam judeus ou gentios. Então notemos o que? Lá atrás, no Antigo Testamento, era a exclusividade de Israel. Nos nossos dias, que é o tempo da graça, a plenitude da graça, Deus uniu dois povos na terra. A igreja é composta por dois povos, judeus e não judeus. E essa mescla forma a igreja. Então, assim, hoje, essa fusão, hoje, essa aliança, este conceito, ele é universal. É a universalidade do conceito de Deus, trazido por Deus através de seu Filho. Então, não está mais limitada a uma nação específica, a Israel, mas a todos que creem em Cristo e sua palavra e entregam a sua vida a Cristo. E Pedro diz, aquele que o seu coração crê e sua boca confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então será salvo. Né? O Paulo diz para aquele carcereiro, quando ele pergunta, Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha só o que Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você, tu e a tua casa. Tá? Então, crê. Se com o seu coração você crê, acredita, entende que esta é a palavra de Deus, que essa palavra é de Cristo, que essa palavra é inefável, inerrante e é suficiente, que o sacrifício de Cristo é o único e suficiente para te salvar a sua alma, então serás salvo. E aí vem a questão da regeneração, que quem é salvo é obediente. Uma das características de quem é salvo é obediente à palavra de Deus e não abre mão dela. Outro, o mediador do novo concerto. Então, antigamente tinha-se um animal, né? Tinha ali o cordeiro que era separado e este fazia a mediação entre Deus e o homem. Também tinha o sacerdote, né? O sacerdote é que era responsável de levar o povo para Deus. Como? Pegando os sacrifícios do povo, queimando, e essa essência desse sacrifício subiam, iam para o trono de Deus, e Deus recebia aquele sacrifício e perdoava o povo. O profeta fazia o inverso, trazia Deus para o povo. O sacerdote levava o povo para Deus, de baixo para cima, e o profeta trazia Deus para o povo, de cima para baixo. Sempre na vertical, mas com as setas invertidas. Sacerdote, seta para cima, profeta, seta para baixo. Tá? Cristo faz essa interlocução. De que sentido? Pelo formato da cruz. Quando ele diz assim, e ele pega os 10 mandamentos e ele resume em 2, ele faz a cruz. Como assim? Quando ele diz, amai ao teu próximo como a ti mesmo, ele está falando de aproximação daqui, desse nível terreno. É o nível da terra, é o nível interpessoal, é a relação interpessoal, é a relação de homem para com homem, é a relação da minha pessoa para com a sua pessoa, é a relação da igreja, a relação de comunhão de um irmão para com o outro, que está aqui, ó, nesse nível, no nível horizontal. Mas o segundo mandamento que Cristo faz aquele resumo, ele diz, porém, adorarás ou servirás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aí já fica na vertical. Essa vertical ligando Deus ao homem, o homem a Deus. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de profeta, porque na nova aliança Cristo é tudo e a sua palavra é que interliga os corações. Amém? Aqui, vamos ver a imagem. Tem a imagem da cruz ali, né? Uma figura representando Cristo, pegando e resgatando ali aquele outro personagem que está embaixo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo falando em 1 Timóteo 2:5. Interessante que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O único mediador entre Deus e o homem. Então não tem José, não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, Isaac, não tem Jacó, não tem Abraão. Ninguém.
Ninguém na história tem e terá a capacidade de unir e de mediar entre Deus e o homem. Somente Cristo, homem. Por que Cristo, homem? Porque fala da sua encarnação, da sua natureza humana. E tinha que ser, né? Tinha que ser com a natureza humana. Não podia ser um anjo, não podia ser um espírito, tinha que ser uma pessoa, carne e osso, ali contendo DNA, contendo formação física e humana. Tá bom? Então, o mediador do concerto, do novo concerto, que é Jesus, ele é o mediador deste novo concerto e desempenha um papel central, exclusivo e fundamental no relacionamento entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,15, 2,5, melhor dizendo, já está aí escrito o texto. Neste novo concerto, o papel de Jesus como mediador é profundamente ligado à sua obra redentora na cruz, que é perfeita, única e suficiente. Não precisa mais de sacrifício nenhum. O sacrifício de Cristo é suficiente. Hebreus capítulo 9, versículo 11 até o 15, tem esse texto para você acompanhar na sua casa. Aí, se quiser parar o vídeo, pausar, abrir a Bíblia e conferindo referência por referência, para poder te dar aí mais um respaldo, te ampliar aí o seu leque, né? Além de ser um sacrifício, ponto 2 aqui, além de ser o sacrifício, a mediação de Cristo inclui também seu ministério contínuo como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Sacerdote também como princípio de intercessão, como sinal de intercessão. É ele que intercede, é ele que media, né? Esta intercessão é vital, traz vida para o novo concerto, pois garante que o relacionamento de obediência e fidelidade entre Deus e o crente seja sustentado pela graça e poder de Cristo. Assim sendo, no novo concerto, o relacionamento de obediência não é apenas uma responsabilidade que continua, mas que conta com a ajuda do Espírito Santo para obedecer. Então, o concerto, ele tem que trazer relacionamento, obediência, tá? Responsabilidade para com Deus, para com a sua obra, né? Responsabilidade dentro do reino, tá? Para que o Espírito Santo possa continuar na sua operação cotidiana e contínua nas nossas vidas, na vida daqueles que servem a Deus. Vamos lá. A obediência no novo concerto. Como é que se deve proceder essa obediência, né, no novo concerto? Então, temos a imagem aqui, a fé e a obediência vêm pela palavra, né? Pela leitura, pelo estudo da palavra. Portanto, a obediência no novo concerto é profundamente enraizada no amor e na fé, ao contrário do antigo concerto, onde a obediência era frequentemente vista como um dever, uma obrigatoriedade, é algo mais duro, mais denso, que deveria a todo custo cumprir essa lei com obrigatoriedade, como um dever. Hoje, Deus só exige de nós essa obediência através da fé e através do amor. E nós aprendemos isso quando e por onde? Através das Sagradas Escrituras, ou da Bíblia Sagrada. Ponto 1. No contexto do novo concerto, a obediência se torna uma expressão genuína da fé e do amor do crente por Cristo. João capítulo 14, versículo 15, está aí o texto para vocês acompanharem. Neste versículo, Cristo nos mostra que a verdadeira obediência não é meramente uma obrigação legalista, mas uma resposta natural e voluntária. Eu gosto muito dessa palavra voluntária, de quem o ama e reconhece sua autoridade. Eu gosto muito dessa palavra voluntária, por quê? Porque nos traz exatamente a exatidão da obediência e da observação deste novo concerto. Não pode ser nada obrigatório, não pode ser nada legalista, não pode ser nada forçado. A Bíblia diz não é nem por força nem por violência, né? Mas Cristo gosta de atos voluntários. Deus gosta de atos voluntários. Lembra quando ele vai construir o templo? Ou melhor dizendo, o tabernáculo? Ele pede para que aquele que o seu coração, de forma voluntária, se mover
para essa obra da construção do tabernáculo, né, trouxesse as suas ofertas, mas com um coração voluntário. Ou seja, Cristo não quer que ninguém se sinta obrigado a servi-lo. Se quer servir a Cristo, que sirva com obediência, que sirva com o coração e o espírito voluntário, tá? Mas reconhecendo a sua autoridade, o seu senhorio, amando-o, reconhecendo o seu poder, tá? Como uma resposta natural, como uma resposta ao sacrifício vicário, como resposta ao sacrifício divino, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como um amor, tá? Com fé naquilo que Cristo já fez na cruz por mim e por você. Este deve ser o sentimento do novo concerto. Próximo. Terceiro ponto, então, é bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, quais são os resultados da obediência a Cristo? Vamos ver aqui bênçãos espirituais, né? Então, ponto 1. Essas bênçãos espirituais emergem como um dos frutos mais preciosos da obediência a Cristo, sendo diretamente vinculadas à obra do Espírito Santo na vida do crente. Essas bênçãos não são apenas presentes momentâneos, mas uma constante na vida do crente e abrangem todas as áreas de sua vida. Então, bom dizer e importante dizer que essas bênçãos estão vinculadas à obediência ao Espírito Santo, à obediência à palavra de Deus, à obediência ao próprio Deus. Essas bênçãos não são apenas presentes para agora, né? Para esse momento, para essa época, para essa era, para esse tempo, para este século, mas estas bênçãos abrangem todas as áreas de nossas vidas e também apontam para o futuro vindouro. Outro formato aqui é a obediência a Cristo e as bênçãos espirituais. Olha aí, a obediência a Cristo é a base para uma vida de justiça, paz, elementos essenciais que caracterizam o verdadeiro seguidor de Cristo, né? E aqui tem uma imagem muito interessante, essa ilustração, apontando a seta, né? Uma seta apontando uma espécie de caminho, apontando para Deus, e tem aí essas intempéries, né? Em amarelo, meio que se entrelaçando com um formato, um simbolismo de coisas e situações que vêm para atrapalhar exatamente este percurso do homem para com Deus, que é o resultado direto de uma vida de obediência, que busca alinhar-se à vontade de Deus em todas as áreas. Justiça. Justiça refere-se não apenas à retidão legal de Deus, que é justo. O que envolve, então? Envolve a retidão do caráter e comportamento, que é a marca de um coração transformado pela graça de Deus. Retidão de caráter e também de comportamento é a marca de um coração transformado. Se uma pessoa não tem essas marcas aqui, ela não é uma pessoa transformada. Se você detectar que uma pessoa que se diz cristão, não tem essa marca que envolve caráter, retidão, no comportamento, no modo de ser, no seu coração, pode ter certeza que essa pessoa ainda não é regenerada e ainda não foi transformada ou não se deixou ser transformada pela graça de Deus. Paz. A justiça que recebemos e vivemos em Cristo nos conduz a uma paz profunda e duradoura que provém da obediência a Cristo. Paz esta que transcende as circunstâncias. Veja aqui a imagem, né? O mundo se acabando, aqui uma inundação terrível, mas a pessoa está ali sentada na sua poltrona, né? Com guarda-chuva, tranquilo, né? Em paz, até ali num formato de oração, né? Tranquilo, enquanto o mundo está um caos. Ele está na sua poltrona tranquilo, representando o quê? A paz, a tranquilidade que o cristão precisa ter, o cristão que é obediente, o cristão que cumpre a palavra, o cristão que vive uma vida não aquém
mas que vive uma vida pautada na palavra, pautada no Evangelho, que não tem apenas o Evangelho como um passatempo, ou não está apenas no Evangelho, mas que o Evangelho de fato esteja dentro dele. E que tem esta paz, ele recebe a perenidade exatamente vinda ou advinda de Cristo, quando ele diz assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Então, entendendo que a paz que Cristo emana, a paz que Cristo nos fornece, a paz que Cristo nos dá, a paz que Cristo transmite para nós, essa paz, ela nos faz entendermos que não é de maneira nenhuma a ausência de problemas, mas a presença do Espírito Santo que assegura exatamente essa tranquilidade e confiança, mesmo em meio às adversidades. Essa é a verdadeira paz. É entender que, mesmo que eu passe por turbulências, mesmo que eu passe por grandes aflições, grandes circunstâncias adversas, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo, porque eu estou guardado em Cristo. Eu estou guardado em Deus. Eu estou guardado pela palavra. Eu estou lavado pela lavagem da palavra. Eu estou consciente e ciente de que essa paz, essa tranquilidade que eu estou vivendo é porque eu tenho o Espírito Santo para me assegurar, e a sua presença é que trará essa tranquilidade e confiança nas adversidades. Entenda, essa paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de problemas, não é a ausência de adversidades, não é a ausência de dificuldades. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, paz que Cristo nos dá, ela não é sinal de isenção de problemas. Então, se você estiver passando nesse exato momento por alguma aflição, algum problema, alguma causa difícil, entenda, Deus vai te dar paz para que você passe por esta situação de forma tranquila, perene, de forma, sossegada, entendendo que o Espírito Santo, ele está trabalhando para que você tenha paz e que você possa resolver essas causas com mais sabedoria, com mais inteligência, com mais aptidão e também com mais despreendimento, não ficar muito preso a questões humanas, mas entendendo que o Espírito Santo vai te dar a vitória. Mas isso ocorre mediante o quê? A obediência que você deve prestar a Ele. Portanto, a justiça e a paz são duas bênçãos espirituais inseparáveis que decorrem de quem? Da obediência a Cristo. Olha como é bom obedecer, olha o tanto de bênção, o tanto de vitória destinada para nós da parte de Cristo quando nós entramos pelo caminho da obediência. Próximo, o fruto do Espírito, a alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Alegria no Espírito. Trata-se de uma alegria que o mundo não pode dar e nem tirar, pois ela é originada e sustentada pelo Espírito Santo. Então, parte do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, mediante a minha obediência. Fique bem claro isso. Tudo isso, irmão, é mediante a nossa obediência a Deus. Neemias 8, versículo 10, tem um texto lá para você conferir. Isto significa que o crente não se entristecerá, não significa, tá? Que o crente não se entristecerá em algum momento. Pelo contrário. Mas que essa tristeza não sufocará a alegria no Espírito Santo, pois ele, com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo, te confortará. Da mesma forma que a paz não é ausência de conflito, mas que você passará pelo conflito, sendo pautado e esperançado pelo Espírito Santo, da mesma forma é a alegria no Espírito, que também não é sinônimo de momentos de tristeza, mas que nesses momentos, mesmo nesses momentos, não vai sufocar a alegria que o Espírito Santo tem poder de produzir e de te confortar. Que você possa receber esta palavra em nome de Jesus.
Concluindo, a obediência sempre foi a base do relacionamento entre Deus e seu povo, desde o concerto de Horebe até o novo concerto em Cristo. O princípio da obediência permanece inalterado, sendo fundamental para o cumprimento das promessas condicionais feitas por Deus. Então, a obediência foi a base do relacionamento entre Deus e seu povo. Foi e ainda é a base do relacionamento. Então, quer ter um relacionamento sólido? Quem quer ter um relacionamento sólido, fundamental para o cumprimento das promessas, precisa entender uma coisa: obedecer. Né? Tem até uma música infantil que diz que obedecer é mais que importante, é prova de amor. E o alfabeto de Deus existe explicitamente as seguintes expressões: obedecer. Né? Dentro do vocabulário divino, vocabulário bíblico, a palavra obediência é uma das palavras mais potentes e fortes para aqueles que querem continuar se fundamentando para o cumprimento das promessas de Deus te alcançar e serem alcançados por esta promessa tão importante e tão maravilhosa que é aquilo que Deus já tem colocado para nós. Amém? Então chegamos em mais um vídeo, né? Final de mais um vídeo. E eu quero te pedir aqui o seu like novamente, pedir para você se inscrever, deixar seu like, seu joinha e que você possa ser e continuar sendo abençoado, que as copiosas bênçãos do Senhor sobrecaia sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre a sua história. Amém? Que Deus possa abençoar você rica e poderosamente. Deus abençoe.